Olá, meus queridos, todos fortalecidos, todos prontos para a batalha, né? Ontem nós vimos, né, que nós estamos sempre em conflitos espirituais, né? Dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, surgem algumas guerras de vez em quando, né? Eu indiquei, né, para os irmãos verem as palestras do reverendo Augustus Nicodemos, né, sobre batalha espiritual. Muito boas, excelentes, são as melhores que existem, tá? E o que cabe a nós aqui no vídeo de ontem e no vídeo de hoje, né, um pouquinho, né, menos que o Augustus, nosso querido amigo, mas falar sobre os nossos conflitos espirituais, tá? Nós vimos que nós não devemos lutar com as nossas próprias armas, né, com o nosso próprio conhecimento, nossa própria experiência. É um bom combate. É um bom combate, sinal de que estamos querendo ter uma vida espiritual precisa, né? Uma vida espiritual desenvolvida, por isso que existe o combate, né? Existem os conflitos, e também é o combate da fé. Né? Aquilo que nós cremos é colocado em jogo, então nós temos que guerrear contra isso. Né? Nós vimos quem são os nossos 5 inimigos: Satanás, a nossa própria carne, a nossa própria inclinação, né? O nosso próprio temperamento, né? Que precisa ser controlado pelo Espírito. Nome de um livro, né? Temperamento controlado pelo Espírito. Os nossos inimigos, pessoas que nem conhecemos, né? Que zombam de nós. Vemos também o mundo, a filosofia do mundo, né? Terrível a propaganda do Dia dos Pais, da Natura, né? Colocando a filha da Gretchen como pai, né? A Tami, né? Como pai, símbolo de pai para o Dia dos Pais. É terrível, mas é a filosofia do mundo. Né? Fazer o quê? É o nosso grande inimigo. A morte, mesmo para o cristão, a morte ainda é um conflito, né? Quando ela está se avizinhando de nós, é um conflito. E também, infelizmente, e talvez os mais graves, são os nossos próprios familiares. Esses são os 5 inimigos apresentados, né, na Bíblia, que são aqueles que lutam contra a nossa paz espiritual. E hoje nós vamos ver como é que devemos enfrentar esses conflitos, né? Quais são as armas que a Bíblia nos traz e que devemos usar, né, nesse momento. Sim, Gálatas 6 fala da armadura de Deus. Excelente. Depois leiam lá, né, sobre a armadura de Deus. Gálatas não, é Efésios. Perdão, Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus. Mas eu quero falar aqui de 8 componentes, né, que devemos usar, 8 instrumentos. A primeira delas, já que a nossa guerra é aqui, já que o nosso conflito acontece aqui, nós temos que ter em mente que a nossa vitória só virá por causa de Deus. Deus é a nossa vitória. Vejamos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 57. Quando fala, né, está falando que o aguilhão da morte é o pecado, né? Ele fala: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos entrega, coloca em nossas mãos essa vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, 2 páginas para frente, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, nós lemos assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória, em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Perfumados ainda, ele nos dá a vitória e nós somos o bom perfume de Cristo. Onde nós passamos, o perfume da presença do Senhor Jesus em nós, das consequências de Jesus estar em nós, o fruto do Espírito, externizando Jesus dentro de nós, isso deve ficar como um perfume. Quando alguém passa pela gente na rua e tem aquele perfume, né? Mas, que perfumado, né? Que
o existir de Deus em nós deixa o ambiente onde estamos perfumados, com o perfume da graça, da misericórdia do Senhor. Hebreus capítulo 2, nós vimos então que o primeiro é, né, saber que a vitória só vem através do Senhor. E Hebreus capítulo 10 diz assim: porque convinha que aquele, Jesus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, é Cristo que nos conduz à glória, à vitória, né? Aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Então, Cristo estar debaixo do comando de Cristo, porque a vitória vem de Deus e quem nos encaminha até essa vitória é estarmos debaixo das regras do Senhor Jesus. Jesus disse: se me amais, cumprireis os meus mandamentos. Nós estamos debaixo da cruz, daquela salvação que a cruz nos trouxe. Por isso, né, e naquela época, né, as legiões romanas andavam com estandarte, né, que era uma águia, andavam com estandarte, e muitos, né, depois, no desenvolver das guerras, sempre tinha a pessoa que segurava a bandeira. Êxodo capítulo 17, Êxodo 17, versículo de número 15, diz assim: e Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é minha bandeira. Neste conflito espiritual, nestas guerras que existem dentro da mente, nós sabemos que a vitória só pode vir de Deus, que temos que estar debaixo do comando do Senhor Jesus e sempre tendo, digamos assim, orgulho, né? Satisfação, melhor que orgulho, satisfação de carregar a bandeira, o sinal, eu luto por esta bandeira, eu luto para honrar esta bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa marca, o Senhor é o nosso destino, é por Ele que nós lutamos, é com Ele que nós vencemos. Mais um pouquinho, primeira carta de Paulo a Timóteo novamente, nós até lemos ontem, né, mas vamos ler de novo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19. E a arma é fé e boa confiança. E boa consciência também, né? Confiança de que estamos limpos, estamos puros, né? Vamos lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo, de acordo com as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, manifestando fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, ter sempre fé. Eu confio que o Deus simbolizado nesta bandeira é o que vai me dar a vitória quando estou debaixo do comando, quando estou sendo capitaneado. Jesus é o meu capitão. Então eu continuo e venço. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo de número 13. Vai falar sobre a quinta arma, ou seja, perseverança e vigilância. Perseverança e vigilância. Primeira carta aos Coríntios 16, versículo 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Sejam firmes. Virão batalhas, virão momentos em que vão tentar nos derrubar por terra, vão tentar tirar de nós a paciência, a fé, a esperança, mas diz aqui, fique vigilante, perceba quando essas coisas estão acontecendo, perceba os sinais das tentações. Perceba que as tentações sempre acontecem depois que algumas coisas a precedem.
Então preste atenção, sede vigilante, fique de olho aberto, permaneça firme, mantenha a sua esperança em Deus. Deus vai me livrar dessa tentação e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação virá e sempre a tentação virá. Sempre os problemas vão se mostrar para nós, às vezes muito mais bonitos do que a própria verdade. Né? Existiu um pai da igreja, né? um dos homens que substituíram os apóstolos no primeiro século, mas então todos os líderes importantes da igreja, a partir da morte de João até o século IV, receberam o nome de pais da fé, ou então pais da igreja. Né? E existiu um homem na cidade de Lyon, né, na França, já na Galícia naquela época, né, chamado Irineu. E ele dizia o seguinte, que a verdade, que a mentira se veste tão bem para mostrar que a verdade está errada. Ela se veste tão gloriosa, tão bonita, a mentira se mostra tão digna, que nós acabamos acreditando que a verdade, na verdade, não é verdade. A verdade é suja, a verdade é feia. Então isso mostra a arma do inimigo. Então nós temos que manter a perseverança, temos que manter a vigilância, permanecer firmes na palavra do Senhor. Livro de Judas tem um capítulo só, né? Nós vamos ler o versículo de número 3. Livro de Judas, antes do Apocalipse, primeiro livro antes do Apocalipse, versículo 3 diz assim, mostrando a sexta arma que nós usamos. Amados, quando empregava toda diligência, zelo em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a responder-me, olha, convosco, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, zelosos, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amados, quando empregava toda a diligência, todo o zelo em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando, levantando a moral, vamos, fique em pé, você consegue, vamos lá, né? Exortando-vos a batalhar diligentemente, zelosos pela fé, pela continuidade da esperança, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé salvadora. Este é um dom de Deus. A fé que nos faz acreditar em Jesus não vem de nós, é dom de Deus. Depois que recebemos esta fé, nós trabalhamos para fortalecer a fé. Aí entra a participação humana, né, no crescimento da fé. Por isso que quando os apóstolos disseram assim, Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus mudou de assunto. Notem lá. Jesus disse, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês falariam para esse monte, sai daqui e vai para lá. Jesus mudou de assunto. Se vocês tivessem, mas nós não temos. Nós temos a fé que Deus nos deu, fé que parte de nós mesmos, nós não temos. Nós temos o presente de Deus, que é a fé salvadora. E depois que recebemos essa fé salvadora, somos alimentados pela palavra de Deus, pela oração, pela comunhão entre os santos, né? Que é o tripé, estudo da Bíblia, oração e comunhão entre os santos, é o tripé que fortalece a nossa fé. E a nossa fé vai crescendo a partir do momento que mais eu conheço o objeto da minha fé, que é Deus, que é a graça do Senhor Jesus. Então ele fala, sejam zelosos, diligentemente, não arredem o pé, continuem. Ok? Salmo 35, 1 a 3. Salmo 35, 1 a 3. Nós vamos ver a sétima arma. Salmo 35, de 1 a 3. A sétima arma desta batalha, deste conflito espiritual. Contende, Senhor, com os que contendem comigo.
peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. O que é que Davi está fazendo aqui? Uma oração. Uma oração. Eu vou ler de novo. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Senhor, quando eu estiver em conflito, quando eu estiver me sentindo fraco, fala comigo. Fala, fortalece a minha vida. E Deus fala conosco nas 3 oportunidades que a nossa fé é firmada: no estudo da palavra, na oração e na comunhão dos santos. Deus não vai chegar na porta da sua casa aí. Muito prazer, eu sou o Senhor Deus Jeová, poderoso, e vim aqui fortalecer você. Não, se isso acontecer, arreda. É o Satanás. Mas ele nos fortalece através da sua voz, que é a Bíblia. Através do conforto que recebemos no ato da oração. Quando estamos orando, e quanto mais falamos, nós vamos nos sentindo aliviados. Isto é a resposta de oração. E logo depois, então, a comunhão dos santos. Eu não me esqueço jamais, né, de uma vez que nesta mesma cidade, numa reunião de conselho, uma pessoa foi sendo examinada para fazer a pública profissão de fé e eu, bobo, perguntei qual foi o sermão que eu fiz que converteu você. A pessoa disse, nenhum, pastor. Foi quando a dona Maria Magalhães ficou em pé e leu o versículo querido da semana. Naquela época eu pedia que os irmãos voluntariamente falassem o versículo querido da semana, né? Quando acabar a pandemia, vamos voltar nisso, tá bom? Eu vou pedir para os irmãos falarem qual é o versículo querido da pandemia, da quarentena, né? Qual o versículo que fortaleceu os irmãos. Então, quando a nossa irmã Maria Magalhães ficou em pé e leu na sua própria Bíblia o versículo que mais lhe falou ao coração, foi exatamente aí que aquela pessoa encontrou a salvação em Jesus. Não é? Se essa pessoa estiver me ouvindo, ela vai se lembrar disso com muita gratidão. Né? Somos gratos a esta mulher de oração que Deus está com ela agora. Né? Deus a colocou diante do trono e está servindo ao Senhor. Mas oração, oração. E por fim, para encerrar o estudo deste momento, 1 carta aos Coríntios, capítulo 9. 1 carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27, que nós já lemos, que fala do atleta, né, que corre para receber a coroa, né, o louro, né, os louros da vitória que murcham, mas nós corremos para uma coroa incorruptível. E eu vou ler então de 25 a 27 de 1 carta aos Coríntios 9. Vamos relembrar o texto. Todo atleta em tudo se domina. Aquele atleta ou atleta que corre nas maratonas, né, nos jogos que existiam naquela época também, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Ou seja, ser campeão hoje, a festa é só hoje. Amanhã eu vou ter que treinar para manter a minha coroa, vou ter que trabalhar para manter a minha taça, a manter o título de campeão, né? Porque todos vão se exercitar muito mais, né, para passarem por cima de mim. Então é uma coroa corruptível. Daí versículo 25 ainda, no final diz assim, nós porém corremos, né, para receber a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, eu tenho uma meta. E assim a minha meta é a entrada nos céus. Assim luto
não como desferindo socos no ar. A palavra socos no ar, a expressão é a mesma é o que significa a palavra vã, uma coisa vã. Vã é soco no ar. Ah, fulano de tal falou palavras em vão, né? Os socos no ar. Versículo 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A autonegação. Quanto mais a pessoa vai tendo fama, mais ela precisa lutar contra ela mesma, mais ela precisa lutar contra a carne, mais ela precisa lutar contra as vitórias temporárias, as vitórias enganosas. Deus nos deu 8 armas. Saber sempre que a vitória vem de Deus, estarmos sempre debaixo do comando do Senhor Jesus, carregando sempre a bandeira que é a glória do nosso Deus, com fé, com boa consciência, com boa confiança, com perseverança e vigilância, com zelo, em oração e em autonegação. João Batista nos deu o maior exemplo, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar, queridos? Vamos orar para que Deus dê a cada um de vocês habilidade para usar essas ferramentas contra os inimigos da nossa alma, os inimigos da nossa paz espiritual, aqueles que contra nós continuarão guerreando dia após dia, até o momento da nossa morte. Ali estarão tentando nos derrubar. Oremos. Ó Deus amado, nós agradecemos pela Tua palavra, porque o Senhor, ó Deus, por amor a nós, ditou estas palavras aos homens santos separados por Ti mesmo para escreverem a Bíblia, e por isso a Bíblia é a Tua voz. Reconhecemos como a Tua voz falando ao nosso coração e à nossa mente. Também entendemos que estamos em conflitos espirituais todos os dias e estaremos até o final dos tempos, até o final dos nossos tempos, até diante da nossa morte ou até diante da tua volta. Mas nós queremos agradecer, porque o Senhor é a ferramenta que precisamos, o Senhor é a arma que precisamos para vencer esses conflitos. Nos dê, Senhor, habilidade para usarmos a nossa mente, sabendo que somente o Senhor nos dá a vitória, sabendo que seguindo os passos do Senhor Jesus estaremos vitoriosos, com a bandeira que se chama glória para Deus. Ela deve ser carregada por todos nós. Nos dê perseverança, confiança, boa consciência, zelo pela Tua palavra. E ouça, Senhor, as nossas orações e nos ajude, ó Deus, a anular a nós mesmos, para que possamos viver apenas como instrumentos da Tua graça e misericórdia. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia e até o próximo vídeo. Lutando sempre o bom combate da fé, mantendo a fé para no final dos tempos podermos falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé.